بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. O ambiente de trabalho é o seguinte, tem um trabalho que foi feito na França justamente com isso, né, com as mulheres que tiveram dificuldades por causa do véu em arrumar um emprego, arrumar um trabalho. A gente tem duas opções, ou a gente muda o ambiente, ou a gente muda de ambiente. Esses dois caminhos que a gente tem que tentar seguir. Para você mudar o seu ambiente, precisa ver qual o nível de abertura, o quanto você consegue dialogar e trazer essa sua necessidade no seu ambiente para a pessoa, para o gestor ou para a pessoa com quem você trabalha. Supondo que você está procurando emprego, né? E você já usa o véu, enfim, e você não consegue encontrar. O que as soluções que geralmente as mulheres, e nesses estudos eles trazem isso, que elas fazem é optar ou pelo empreendedorismo, e aí ela tentar abrir seu próprio negócio, seja um artesanato, seja a venda de produto, comércio, ou ser autônoma, caso ela seja uma profissional liberal formada, ou então fazer parcerias com amigos, porque às vezes o emprego é uma relação hierárquica, você ali está dependendo de alguém que está acima de você, mas às vezes na parceria, onde a relação é mais horizontal, amigos, pessoas que você confie, que possam te ajudar, te abrir, dar essa abertura, ou então parcerias mesmo de pessoas darem indicações, te ajudarem a te indicar para determinados locais, também é uma via. A questão o que acontece? Essa adaptação é inevitável que talvez algumas mulheres tenham que abrir mão de alguns tipos de trabalho que não aceitem a sua condição. Uma outra possibilidade também, e aí entra na parte dos sheiks, até consultei o Sheik Rodrigo hoje um pouquinho para falar sobre isso. Existe o protocolo, digamos assim, a vestimenta do hijab oficial, né? Mas muitas vezes nesse processo de adaptação você não consegue usar o hijab 100%, digamos assim. Às vezes algumas mulheres usam uma bandana para trás, usam um tipo de lenço adaptado, enfim, não tão... Gente, eu vim com super colorido, super verão hoje aqui, né? Adoro cores, enfim. Mas, claro que eu não comecei dessa forma, para vocês terem uma ideia, eu comecei usando hijab até para eu me acostumar com a minha própria imagem, porque também tem essa questão do espelho, né? Para eu conseguir acostumar com a minha própria imagem, eu comecei usando cores muito mais discretas, né? Eu não queria chegar na rua e ser vista, porque essa é a sensação que a gente tem, eu não quero que os outros fiquem me olhando. Hoje eu me sinto super, se eu não usar um lenço colorido, eu já acho que tá faltando alguma coisa. Mas enfim, na verdade o propósito do lenço é a descrição, né? Se a gente for ver ao pé da letra, eu não sei até que ponto isso também, a gente acaba tendo um pouquinho dessa vaidade, ainda fica. Mas ao pé da letra, o hijab é para ser algo discreto, algo que não chame atenção. E aí, o que acontece? Então, acho que assim, essa questão dessa... a forma como você utiliza ele para trás, ou ele dentro da roupa, assim, mais fechadinho, né? A gente sabe disso. Olha a diferença, gente, disso e disso aqui, né? Então, entra também um pouco da nossa criatividade, né? Um pouco da nossa vontade de querer se adaptar. E com certeza, acho que assim, é aquilo que a gente fala, Deus leva em consideração as nossas intenções verdadeiras. No início, muita coisa não é 100%, a gente aperfeiçoa, a gente tem o nosso tempo de ir melhorando. As roupas que eu tinha quando eu comecei a usar o hijab não eram as mesmas que eu tenho hoje, né? O guarda-roupa vai se renovando aos poucos, até porque ninguém tem dinheiro da noite por dia para trocar tudo, né? Então, pessoal, a questão do trabalho, esse é um dos caminhos que eu falei. Como você usa, como você adapta o seu lenço de uma forma discreta, que não vai te prejudicar. Outra coisa também, busquem ter um nível de qualificação mais elevado possível que vocês puderem. Porque, às vezes, a nossa formação profissional, a nossa qualificação profissional e acadêmica, ela supera algumas vezes esse preconceito. Não vou dizer que é todas, tá, gente? Porque tem gente que tem preconceito até o teto, né? Que você pode ser um doutor, um pós-doutor, uma pessoa estudada em Harvard e a pessoa te vê daquela forma, ela ainda tá, né, limitada ao externo. Mas
o que eu digo para vocês, façam o máximo que vocês puderem de qualificação profissional, de qualificação técnica, de graduações, pós-graduações, enfim, o que vocês puderem, tiver alcance de vocês, porque isso pode ajudar também a reduzir essas diferenças, porque as empresas, elas estão tendo uma dificuldade tão grande em conseguir pessoas altamente qualificadas, que em muitas situações elas acabam aceitando uma pessoa que usa essa vestimenta por causa do currículo dela. Então, em primeiro lugar, e essa é a essência também do hijab, é a gente investir na parte interna, a nossa essência, a nossa inteligência, nosso esforço, nosso conhecimento. Então, façam isso, sigam esse caminho também, que isso pode ajudar. E aí eu coloco até meu exemplo, assim, eu consigo reduzir muitos estereótipos hoje ao meu redor, nos lugares que eu frequento, porque eu dou cursos, eu dou aula, eu já dei aula em universidade, eu atendo pacientes. Eu consigo reduzir muito desse preconceito por causa da minha qualificação profissional, né? Claro que vocês não precisam fazer 3 faculdades, né? Igual a exagerada que fez, porque eu gosto muito, mas assim, façam um caminho bonito dentro do conhecimento. Eu escrevi 2 livros, eu fiz pós-graduação, estou fazendo ainda, agora estou no doutorado. E isso me ajuda muito. Agora, e é um processo que, né, a gente vai engateando a cada dia. E depois, por causa dessa qualificação, eu comecei a ser convidada para dar palestras na minha área, obviamente, né? Na área de psicologia, na área que eu escrevi, que eu pesquiso e tal. Então, a gente convidada a se... Uma outra forma também, pessoal, a gente também disseminar o conhecimento do próprio Islã, do próprio hijab. A gente tem que ter um pouco de paciência. Infelizmente, é inacreditável a gente ver o que as pessoas ainda, nesse século, nesse ano ainda, tão pouco que as pessoas conhecem sobre o hijab ou sobre o Islã. A gente precisa ter uma paciência e um respeito, uma atitude respeitosa de educação para trazer para as pessoas esse conhecimento. Com um sorriso no rosto, não é com a raiva ali, porque deixa a raiva por dentro. Mas assim, porque é um sentimento às vezes de indignação que a gente tem, mas as pessoas não têm culpa de não saberem, né? Se a gente tem uma sociedade onde a educação não trouxe isso para elas, nós somos responsáveis em trazer isso da melhor forma possível, da forma mais respeitosa possível, sem provocar, sem agredir, sem impor a religião ou sem impor os nossos valores, mas sugerindo, mostrando de uma forma simpática e respeitosa. Então, nós temos essa responsabilidade também, porque se a gente fica quieto, a gente passa por isso e a gente não ensina, não fala o porquê das coisas, as pessoas vão continuar com aquele conhecimento limitado que elas têm. Então, com aquele que vai vir da televisão, da mídia, que é aquilo que a gente não gosta, né? Que infelizmente é o único conhecimento, um dos poucos que é trazido. Desenvolver uma consciência social nas pessoas, estimular as pessoas a lerem, indicar livros, indica sites, indica grupos, né? Enfim, mas sem imposição, gente. Isso a gente não tem que saber o limite ali de deixar a sementinha crescer naturalmente. A questão da comunicação não verbal, eu já falei pra vocês, o quanto a gente também, numa entrevista de trabalho, numa entrevista de emprego, eu já fui entrevistadora, porque eu, como psicóloga, a gente faz entrevistas de emprego com as pessoas. Então, muitas pessoas, a gente percebe quando a pessoa tá insegura, mas quanto mais segurança aquela pessoa passa pra você, aquilo chama atenção. Então, se você vai inseguro, se a sua postura é de medo, já é de insegurança internamente, a pessoa vai sentir aquela insegurança como algo frágil também, até mesmo no trabalho. Então, aí volta de novo, qual mensagem você está passando? Você está passando uma mensagem que você está com medo já. E algumas mulheres também optam em trabalhar em contextos islâmicos, ou com instituições islâmicas, ou com objetos, comércio ligado a produtos islâmicos, alimentos islâmicos, roupas islâmicas. Tem as meninas aí do hijab, né, que trabalham com isso. Então, tem algumas também que optam porque se sentem mais seguras em trabalhar com isso. E às vezes a própria comunidade islâmica, a comunidade muçulmana, às vezes vai se ajudando, vai indicando, né? Porque para ajudar também o trabalho delas. Então, tem essa questão do empreendedorismo. Nesse momento, às vezes, vale a pena você buscar algo independente
E se você não trabalha dessa forma independente, você ainda prefere estar de olho em algum emprego, trabalho, siga essas dicas com relação a esses comportamentos, a qualificação, a mensagem não verbal que você está passando.